Vamos começar a nossa receita de geleia de morango. Então, para ela, nós vamos utilizar 670 gramas de morangos cortados. Eles podem ser tanto frescos quanto congelados. 670 gramas. Vamos precisar também de 200 gramas de açúcar refinado. E por último, 10 gramas de suco de limão. Ou meio limão espremido, tá? Então é o suco de meio limão que equivale a 10 gramas. Aqui eu tenho a minha panela com fogo ainda desligado. Eu vou colocar aqui nessa panela o morango picado. Todo ele, tá? Lembrando que o morango é uma fruta que solta bastante água. Então eu vou colocar aqui na panela nosso morango. Por cima, eu vou colocar o açúcar, distribuindo aqui, ó, por cima, todo o açúcar. E por último, o suco de meio limão, que vai ficar mais saboroso ainda. Então agora sim, eu posso mexer com todos os ingredientes aqui. Eu dou uma misturadinha para dar uma incorporada aqui, envolver o açúcar nos morangos. E agora eu vou ligar o meu fogo, tá? Meu fogo estava desligado até então. Então agora eu ligo o fogo em chama alta. E eu vou deixar aqui por uns minutinhos até que ferva e fique bem molinho esse morango, tá? Esse processo aqui faz com que o seu morango também tenha mais validade, porque o morango é uma fruta fresca, bem perecível. Mas quando nós tornamos geleia, ele se torna bem mais útil para a gente fazer outras preparações mais longas. E a gente pode utilizar como recheio de bolo, que fica maravilhoso. Então essa geleia, ela vai ter mais validade do que se fosse nosso morango, fruta fresca in natura, tá? Então a gente deixa aqui um pouquinho e eu vou mostrar pra vocês o ponto que ele vai chegando depois de ferver. Olha só como o nosso morango soltou mais água ainda. Olha que a gente não colocou nada de água aqui. Ele dá uma leve espumada, tá? Isso é normal, isso faz com que a cocção aconteça, ou seja, os morangos cozinhem bem. E isso, como eu disse, vai trazer mais validade, tá? Essa geleia, ela pode ficar em geladeira, fechadinha, de 10 a 15 dias, que não estraga, em pote bem fechado, limpinho, ou pode ser até congelada. Então essa geleia, ela tem uma validade muito maravilhosa, que nós podemos usar para vários preparos na nossa cozinha. Ainda não está no ponto, ó, percebam que ainda está bem líquida essa geleia, a gente não quer com essa aguinha soltando, tá? Ela tem que ficar um pouquinho mais firme e dar uma secadinha. Então esse é o processo mesmo, primeiro ela ferve, e isso é importante para que todo o morango fique envolvido nesse líquido e cozinhe, e depois é que ela vai secar evaporando essa água, e aí sim eu mostro o ponto para vocês. Olha só como já reduziu a nossa geleia. Depois de uns 5 minutinhos aqui na panela, ó, o morango já está se desmanchando. Olha que coisa mais linda essa geleia natural. O morango, ele se desmancha, ó, ele fica pedaçudo ainda, porém ele fica bem molinho, bem gostoso ao paladar. Então aqui, ó, ele está se reduzindo. Se você quiser ele mais sequinho, é só deixar mais tempo no fogo, tá? Aqui dentro da panela. E se você não gostar dele bem pedaçudo desse jeito, é só você ir amassando assim, ó. Como ele está bem cozidinho, bem molinho, você consegue amassar e ir tirando um pouco desses pedaços. Eu prefiro ele mais pedaçudo, tá? Eu gosto de sentir a fruta assim, ó. Ele mais pedaçudo. É mais gostoso. Mas se você quiser amassar também não tem problema. Ele vai ficar como se fosse um purezinho de morango, também é delicioso, tá? Então aqui ele tá secando bastante já, ó. A gente vê bem pouco caldo.
água do morango foi evaporando ao longo desse cozimento. Lembrando que a gente está sempre em chama alta. Não precisa colocar em chama baixa, é só ficar pertinho da panela, de vez em quando dar uma mexidinha para ele não agarrar no fundo. E aí a gente vai olhando para ver se essa água secou. Olha que lindo e que cheiroso esse morango está. É uma geleia completamente artesanal e ela é deliciosa. Então agora eu vou desligar o fogo, tá? Como eu disse, se você quiser ela mais sequinha, é só esperar mais um pouquinho e deixar secar. Se você quiser ela mais assim, molinha, com caldinho ainda soltando, isso aqui em cima de uma massa fica delicioso para você decorar um bolo na hora de montar. Ele fica muito lindo e fica muito gostoso. A própria caldinha do morango vai umedecendo a sua massa. Então eu sugiro que você, quando for rechear um bolo com geleia de morango, coloque a geleia por cima da massa, que ela vai saborizar a sua massa, além disso vai umedecer e fica delicioso, tá? Então eu vou desligar o fogo agora. Ó, fogo desligado para nossa geleia já está bom, tá? Agora que nós já desligamos o fogo, tá? Tá desligado. Eu vou colocar aqui, ó, transferir a minha geleia para o recipiente. Esse aqui é de vidro, tá? Mas se você quiser acelerar o processo aí, quiser esfriar rapidamente a sua geleia, pode colocar também num recipiente de plástico, não tem problema. É até melhor que ele esfria mais rápido, tá? Então aqui a gente raspa a panela e vamos colocar toda a nossa geleia deliciosa de morango. Olha isso, que maravilhosa. A gente vai colocar toda a geleia aqui nesse bol. E agora vamos esperar esfriar, tá? Assim que ela esfriar completamente, aí sim nós podemos utilizar nos nossos bolos, nas nossas preparações.